Gente, graças a Deus. Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Você que vai ver a gente aqui gravando mais um vídeo, né? Trazendo esclarecimento para o povo, tá? Hoje aqui na Praça Central, né? Ao fundo aqui não tá bonito, né? Lá no fundo é o Coreto, né? Aquela parte ali é o Coreto, tá certo? Aqui de Monte Alto, tá certo? E hoje eu quero comentar, gente, sobre um assunto que algumas pessoas, na sua ignorância, rejeita, né? Uma palavra que está lá na segunda carta aos Coríntios, né? Paulo trazendo ali no capítulo 3, exatamente no verso 6, né? Que diz, deixa eu ver aqui, deixa eu ler para você, tá certo? Segunda Coríntios, capítulo 2, não, capítulo 3, no verso 6. Ó, diz assim, veja bem: o qual nos fez também capaz de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É essa palavra, tá? Que eu quero comentar nessa tarde, tá bom? Gente, olha, eu falo que só preguiçoso, né? Só ser humano preguiçoso, não vou dizer nem cristão, mas vamos dizer, né, o ser humano de forma geral, seja homem, mulher, jovem, né, a partir do momento que você aprendeu a ler e escrever, tá bom? Muita gente é preguiçosa para ler, é preguiçosa para estudar. E, infelizmente, na área cristã, existe muitos assim. Você sabia que muitos pastores hoje, gente, deixou de trazer estudo na igreja por causa disso? Muitos pastores hoje não estão trazendo mais doutrina na igreja. Primeiro, porque ele acha que não agrada os crentes falar a verdade ou levar o crente na Bíblia para estudar um pouco, ou então porque o pastor não aprendeu nada. Então, se ele não aprendeu nada, não pode ensinar nada. Tá certo? Mas por que Paulo estava dizendo isso ali para os coríntios ali naquela época? Por quê? O que Paulo queria dizer, né, quando ele disse que a letra mata, mas o espírito vivifica? Paulo, gente, para começar, era um homem entendido, era um doutor em letra, muito sábio, né? E se você não sabe, Paulo, ele perseguia os cristãos, né? Muita gente acha que Paulo era ruim, né? Paulo mandava matar os crentes por causa da ruindade. Não, era por causa do zelo da lei. Paulo era muito zeloso da lei. Então ele não aceitava que um analfabeto, por exemplo, quisesse mostrar algum sinal da parte de Deus. Ele achava que um analfabeto, se uma pessoa ignorante, não podia, Deus não podia usar um ignorante para trazer nada. Então, por isso ele perseguia, de uma certa forma, né, o povo cristão. E outra coisa também, o próprio Jesus, né, o próprio Jesus, ele veio quebrando mandamentos, né, ou seja, né, Jesus fez muita coisa no sábado. E você sabe que no sábado, segundo a lei, o sábado era santificado. O povo era tão terrível o negócio, a norma lá, a lei, que era estipulado que a pessoa tinha uma determinada distância para andar fora da casa dele. Se ele passasse, né, aquela distância, ele já estava quebrando a lei, estava em pecado. E Jesus veio, gente, fazendo muita coisa no sábado. Então, quando o homem, né, por mais pobre que fosse, né, aceitava Jesus, se tornava um cristão, então ele começava a seguir Jesus. Mas Jesus, ele era rejeitado já naquele tempo. Então, o próprio Paulo não aceitava, tá? Se fosse seguidor de Jesus, ele mandava matar mesmo, pegava a carta lá, porque tinha autoridade, pegava a carta e mandava matar o tal. Tá certo? Então era isso. Agora tá Paulo aqui, gente, enfrentando, ou seja, colhendo, né, talvez, alguma coisa do que ele tinha feito no passado. Estava Paulo aqui aperreado, tentando se explicar, porque o povo não aceitava ele como apóstolo. Não aceitava ele como um cristão. O povo, o próprio cristão, não acreditava muito que Paulo estava convertido. E Paulo aqui estava trazendo uma explicação para o povo ali.
Então ele estava dizendo ao povo que cria na lei. Aquela lei, gente, foi escrita na pedra. Os 10 mandamentos que foi escrito na pedra. Paulo estava tentando explicar aqui que a letra que matava era aquela. Era a letra que não tinha nada a ver com Deus, que a letra que não tinha nada a ver com a graça, a letra que não tinha nada a ver com Jesus. Era isso que ele estava tentando dizer, que quando o homem procura estudar demais, sem se preocupar em cuidar, né, da graça, que é a parte espiritual, ele não vai chegar em lugar nenhum. Tá certo? Ou seja, ele vai chegar num ponto que ele vai ficar confuso, porque a gente sabe que o que traz claridade para nossa mente, quando se trata das coisas de Deus, é o Espírito. É por isso que ele está dizendo que a letra só mata. Então precisa haver letra, precisa haver estudo, mas precisa haver também, aleluia, o poder de Deus. Por isso que ele fala que a letra só mata. Mas se a letra vir, o estudo vir acompanhado pela área espiritual, pela graça, pela oração, pelo jejum, pela consagração, então o crente vai se tornar um cristão poderoso. Não somente no poder de Deus, como também na sabedoria. Tá certo? Você sabia, gente, que havia escola de profetas lá no passado? Sabia? Não sabia? Hã? Bom, voltando aqui para Paulo, quando ele conhece, se encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele passa 4 anos aos pés de Gamaliel, aprendendo sobre a lei e como ele haveria de lidar com essa situação. Você está entendendo, gente? Você sabia, irmão, já eu vou falar sobre a escola de profetas, mas você sabia que hoje tem muito cristão comemorando, né, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Por que ele faz isso? Porque não estuda, não aprende, porque a Bíblia diz, gente. A Bíblia traz algumas dicas de que Jesus não nasceu em dezembro. Eu não vou entrar nesse mérito, senão eu vou tomar tempo e não vai dar para me explicar. Mas a Bíblia relata, só no livro de Lucas já diz alguma coisa lá. Então você precisa estudar a Bíblia para você saber o que está acontecendo e como se sair diante de uma situação. Já pensou alguém chegar para você pedindo qual é o significado da tua fé, da tua crença? Muita gente acaba se saindo fora, né? Os vendedores de revista, os ruselitas, por exemplo, chegam no portão, por não ter conhecimento da Bíblia, da palavra, a pessoa chega até a mentir, mandando o filho dizer que ele não está em casa, porque tem medo de falar com os ruselitas. Falta de aprender, falta de estudar. A Bíblia diz, gente, tá? A Bíblia, se você entrar nela e estudar ela vai mostrar alguns pontos que revela que Jesus não nasceu em dezembro. Tá certo? Você sabia que... Deu um bus aqui. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tem outra dica aqui. Tá? Que só sabe dela quem estuda. Eita, Jesus amado. Olha só, gente. Por mais que a gente queira ganhar tempo, parece que é uma coisa, né? Deixa eu achar aqui. Eu marquei aqui. Tá? Eu quero compartilhar com você. Tá bom? Não é só isso. Tem uma outra coisa que o cristão faz todo mês, que é a Santa Ceia. Na Santa Ceia, a maioria, vamos dizer 80% dos cristãos, eles sabem o que representa o pão, né? Eles sabem o que representa o pão, né? Eles sabem o que representa o partir do pão. É o corpo de Jesus partido em pedaços. Quem come do corpo de Jesus se torna um só. Tá? A igreja tem 50 membros, comeu um pedacinho do pão, se tornou um corpo só. Ele sabe disso. Mas você sabe o que representa o vinho? Você aprendeu? Alguém te ensinou o que representa o vinho na Santa Ceia? Muitos pastores não explicam, não ensinam porque não sabem. Infelizmente, gente, é a realidade. Muito obreiro hoje está sendo formado assim, entendeu? Aceitou Jesus hoje, né? Daqui 1 mês, daqui 2 meses, já é pastor, né?
já é pastor, mas não sabe, ele não tem como ensinar, tá? E eu não vou falar nada agora, tá? Não vou falar nada agora, não, mas eu quero te levar, você entra na Bíblia, estuda, gente. Procura saber o que significa o sangue, procura saber o que significa o vinho, por que ora-se pelo vinho para que o vinho se transforme em sangue. Você vai ler na leitura da Santa Ceia lá, Paulo, explicando lá o porquê do vinho, por que o vinho se transforma em sangue, o que representa o sangue aí para você hoje? O que representa o sangue? Fala de aliança. Bom, o sangue representa aliança, é o contato de você com Deus novamente, é o sangue de Jesus vertido na cruz, é parte disso, tá? Se você estudar, você vai aprender mais, tá? Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui. Aqui, ó, tem uma outra palavra também, que tem muito cristão aí que está comendo gato por lebre, está obedecendo a autoridade, até quando a autoridade está em erro, tá? Como as leis que o presidente deixou aí, né? O presidente está assinando umas leis aí que tem muito cristão concordando. Mas veja bem, gente, quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 3, verso 1, que nós precisamos estar sujeitos à autoridade, precisamos estar em obediência às autoridades. Paulo diz isso aos Romanos. Mas na carta aos Efésios, lá no capítulo 5 e capítulo 6, ele fala o quê? Ele fala que nós temos que obedecer à autoridade, mas se ela estiver no Senhor. Se a autoridade estiver de acordo com a vontade de Deus, aí você pode obedecer ela. Você entendeu, gente? Mas tem gente que por não estudar, tem gente por não querer ler a palavra, por não querer entrar para pesquisar. Mais uma vez, gente, eu quero dizer, gente, o próprio Jesus disse que tem que crescer na graça e no conhecimento. Quer saber onde tá? Eu vou mostrar para você. Deixa eu mostrar para você aqui. Crescer na graça e no conhecimento. Deus, ele ensinou, né? Usou Pedro para falar isso aí. Eu vou mostrar, vou provar para você. Acha? O próprio Deus dizendo aqui, ó. Pedro, segunda epístola de Pedro, tá? Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, lá no verso 18. Veja bem, Deus usando Pedro, viu? Apóstolo Pedro. Ó, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dado toda a glória. Amém? Antes, crescei na graça, que é a oração, jejum, consagração, estadia na igreja. Poder de Deus. Mas conhecimento, você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa entrar dentro da Bíblia. Tá bom? Entra dentro da Bíblia para você fazer a tua fé vai ter sentido, né? O Salmo 119, gente, tem uma palavra tão bonita lá no Salmo 119, lá no verso 105. Lâmpada, é a Bíblia, hein? É a Bíblia que diz isso. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, gente, a palavra de Deus, ela não deixa você cair em buraco, a palavra de Deus não deixa você ser enganado, a palavra de Deus não deixa você pegar caminho errado. Na palavra de Deus tem conselho para marido, na palavra de Deus tem conselho para a esposa, na palavra de Deus tem conselho para os filhos, na palavra de Deus te ensina como se comportar neste mundo de pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser luz na terra e sal. Mas você só aprende isso quando você estuda. Então não vem com esse negócio, gente, que a letra mata, né? Tem gente que não gosta de estudar e ainda quer tirar, né? Esse desejo do coração de quem quer aprender. A letra só vai matar, gente, quando o homem quer estudar para se aparecer. Viu? A letra só vai matar quando o homem estuda para se aparecer. Mas quando ele estuda para aprender a vontade de Deus e ora, busca Deus, consagra a vida,
ele se torna um cristão poderoso. Bem, eu quero orar, que já chegou a hora, né? A gente não falou nem a metade do que tinha para falar. Nem fecha o olho, eu quero orar. Santo Deus, amado Pai de amor, de bondade e misericórdia, que estamos neste lugar. Eu quero apresentar as pessoas que vão ver e ouvir este vídeo, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, dá ânimo para ela. Abre a mente dela para que ela entenda o teu querer, não só na oração, não só no jejum, na consagração, mas que ela entenda a tua vontade através do estudar a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, te peço, e que tudo seja feito para a glória do teu nome. Amém, gente? Eu estou para fazer o vídeo no esclarecimento sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou tirar essa semana que vai entrar agora. Cada dia eu vou fazer um vídeo falando de uma das igrejas, tá? Eu vou fazer 7 vídeos. 7 vídeos, tá? Falando sobre a igreja do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Fica na paz gloriosa do Senhor Jesus.